Olá, boa noite. Graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para darmos sequência à nossa segunda aula de escrito apostólico. Vamos continuar falando sobre as epístolas paulinas. E o nosso tema de hoje vai ser as epístolas prisional, ou seja, as epístolas que o apóstolo Paulo escreveu quando estava preso. Houve duas ocasiões em que o apóstolo Paulo estava preso. Uma ocasião ele estava em Cesareia e a outra ocasião ele estava em Roma. Então, ele vai escrever essas cartas de dentro da prisão. Uma vez que ele estava preso em Cesareia e a outra vez ele estava preso em Roma, quando foi pregar o evangelho na cidade de Roma. Tá? Então nós temos aí 4 epístolas prisional, ou 4 cartas que foram escritas de dentro da prisão. Quais são elas? São Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então essas 4 epístolas, ou 4 cartas, também consideradas como cartas prisional, o apóstolo Paulo ele vai enfatizar cada tema dentro dessas epístolas, dentro dessas cartas. Por quê? Porque cada uma dessas igrejas que estava localizado nesta cidade, a não ser Filemão, né? Que Filemão, na verdade, não é uma cidade, mas é o nome de uma pessoa, tá? Filemão é o nome de uma pessoa, tá? Mas fora isso, todas as igrejas que estavam estabelecidas dentro de Efésios, Filipenses, Colossenses e também na cidade de Cesareia, próximo a Efésios, tá? Filemão também vai ser direcionado a uma carta que Paulo vai escrever, porque ele também fazia parte, ou era um dos líderes que estava na cidade onde a igreja estava sendo estabelecida. Sabendo-se que aqui na época, as igrejas, ou a maior parte das igrejas, era estabelecida dentro da casa dos crentes, dos cristãos da época. Haja vista que ainda não tinha uma igreja para poder todos se congregar e frequentar. Então, na maior parte da época, as igrejas os cultos, na verdade, eram realizados dentro da casa dos crentes. Tá? Então, nós vamos começar aqui com a epístola ou carta de Paulo aos Efésios. Essa primeira carta do apóstolo Paulo, que vai ser escrita aos crentes da cidade de Efésios, uma igreja também que vai fazer parte do rol que vai falar lá em Apocalipse, da igreja de Hermina, a igreja de Éfeso. Tá? Então, essa igreja de Éfeso, ela também vai fazer parte das 7 cartas que vai ser direcionada às 7 igrejas. Quando o apóstolo Paulo ele vai escrever a carta à igreja de Éfeso, o propósito e o tema desta carta, direcionada à igreja de Éfeso, era nada mais, nada menos que a igreja como o corpo de Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo ele vai apresentar a igreja como o corpo de Cristo, ou seja, participante do corpo de Cristo. Havia alguns ensinamentos, havia algumas controvérsias a respeito da palavra de Deus, a respeito do cristianismo, e o apóstolo Paulo, então, ele vai enfatizar ou encorajar os crentes de Éfeso a permanecer fiel à sã doutrina, a palavra fiel e verdadeira. Por que isto? Porque isto, se eles não vivessem de acordo com a palavra, eles como corpo ou como participante ou como membros do corpo de Cristo, eles seriam contaminados
e a salvação que outrora havia chegado até eles, essa salvação, ela poderia se perder. Não porque Cristo, não porque Deus queria que isso acontecesse, mas por conta simplesmente do modo de vida que eles estavam vivendo naquela época. E o apóstolo Paulo, então, vai trazer para a igreja de Éfeso, tá, um aconselhamento ou doutrinas que vão direcioná-los a viver uma vida santa, uma vida perfeita, ou procurar ter uma vida perfeita diante de Cristo e também diante da sociedade. Por quê? Porque eles fazem parte, tá, do corpo de Cristo. Agora, eles são membros do corpo de Cristo e são muito importantes para o crescimento do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo queria que eles crescessem na graça, crescessem no conhecimento, crescessem na sociedade. Então, quanto mais eles se aproximassem de Cristo, mais conhecimento de Cristo eles iam ter e mais comunhão, tá? Mais comunhão eles também teriam, tá? Simplesmente por fazer parte do corpo de Cristo. Então, esta é a mensagem ou o tema que o apóstolo Paulo vai tentar inserir dentro da igreja de Éfeso. Tá? Porque a cidade de Éfeso ela era uma extensão, na verdade, da cidade de Roma. Tá? E ela, então, era uma cidade cosmopolita, ou seja, dentro da cidade de Éfeso havia muitos comércios, a cidade estava crescendo. Logo, o evangelho também estava crescendo naquela época. E havia, então, algumas discordâncias a respeito do que estava sendo ensinado, do que estava sendo praticado. Tá? E o apóstolo Paulo vem, então, tentando fazer essa separação, essa divisão entre a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, e aquela igreja ou aquelas pessoas que não tinham compromisso de fato com a palavra e o cristianismo. Então, o apóstolo Paulo ele vai vir trazendo a igreja com o tema que a igreja ela é o corpo de Cristo, participante do corpo de Cristo. E por ser participante do corpo de Cristo, a igreja ela tem alguns privilégios, tá? E um desses privilégios é de ser revelado aquilo que Cristo queria para a sua igreja, tá? O conhecimento das armaduras, como lidar com a sociedade, como lidar com as lutas, com as perseguições da época, tá? Então, o apóstolo Paulo ele vai vir trazendo um ensinamento, uma doutrina que vai gerar na igreja, tá? Que faz parte do corpo de Cristo, conhecimento suficiente para poder combater todo tipo de ameaça que poderia vir sobre a igreja ou vir sobre o corpo de Cristo. Porque uma vez o corpo enfermo, tá? Uma vez um membro enfermo, todo o corpo pode sentir. Então, com cada membro que estava naquele momento fazendo parte do corpo, todo esse membro teria que estar como? Teria que estar saudável, tá? Teria que estar saudável. Então, independente de qual parte do corpo a pessoa estava inserida, ela tinha um valor muito grande. Então, todos que faziam parte da igreja, todos que estavam diante de Cristo, como membros do corpo de Cristo, teriam o valor necessário, não importa a posição, tá? Mas Paulo vai esclarecer isso, que a igreja, independente da posição, independente do lugar, ela faz parte do corpo de Cristo. Então não tem ninguém melhor do que ninguém, tá? Não tem ninguém pior do que ninguém, tá bom? Então, a igreja como corpo de Cristo, ela vai possuir alguns privilégios, tá? E qualidade, tá bom? E um desses é estar mais próximo de Cristo, ter comunhão com Ele e ter
os discernimento daquilo que está para vir futuramente. Tá? Temos aí a outra epístola prisional ou carta da prisão, que é Filipenses. Tá? Filipenses também ele é uma cidade, a cidade ou os crentes de Filipos, que estavam ali também, uma cidade também bastante movimentada. Tá? Esta cidade de Filipe, ela recebeu o nome do rei da época que foi vitorioso, então a cidade recebe o nome do imperador Filipe. Ele então vai passar a se chamar Filipenses. Então, os crentes de Filipe, tá? Eles vão receber a palavra de Cristo, tá? E o apóstolo Paulo vai incentivá-los a viver uma vida tranquila, baseado na palavra, baseado na confiança. Tá? Então o apóstolo Paulo vai fazer o quê? Qual é o tema de Filipenses? É a alegria de viver para Cristo. Então não importa onde estava, não importa o lugar, não importa o que estava passando, o que estava vivendo, o sofrimento, tá? Só o fato de você estar na presença de Deus, só o fato de você ter sido liberto, transformado, purificado, isso já é motivo de você viver alegre. Então, quando o apóstolo Paulo está dentro da prisão, ele vai escrever à igreja de Filipos, né? E vai dizer, ó, por mais que eu esteja na prisão, eu tenho ciência do propósito pelo qual o Senhor me permitiu estar aqui. Então, tudo que eu estou passando aqui dentro tem um propósito, tá? E este propósito eu recebo e assumo e guardo, tá? Com o maior carinho. Por quê? Porque o propósito vem da parte de Deus. Então, o que eu estou passando na prisão é simplesmente algo que Deus permitiu para que eu pudesse, então, nesse momento, estar escrevendo esta carta e sendo enviada a vocês. Tá? Então, o propósito da carta de Paulo aos Filipenses é ele direcionar e incentivar o povo de Filipos que a igreja de Cristo ela precisa ter prazer em viver para Cristo. Independente da situação, independente do momento, independente do que esteja passando na sua vida. Tá? Então, o verdadeiro crente, a verdadeira igreja, por mais que ela está sendo perseguida, ela tem prazer, alegria de viver para Cristo. Por que isto? Paulo então vai enfatizar. Por quê? Porque a alegria do verdadeiro crente, a alegria da verdadeira igreja, ela não é baseada naquilo que vem de fora para dentro, não é algo externo, mas sim a alegria que move o crente em meio à perseguição, a alegria que move o crente em meio à tribulação, é uma alegria que vem de dentro para fora. É uma alegria que as circunstâncias da vida não pode tirar, não pode abalar. Mas esta alegria, ela só está inserida, enxertada na verdadeira igreja e no verdadeiro crente. Fora isso, quando a tempestade vem, as lutas, tudo que vem sobre a igreja e o crente, que não é verdadeiro, ela acaba se desmoronando, sente fraqueza, sente vontade de desistir e outras coisas mais. Mas o crente verdadeiro, a igreja verdadeira, ela tem prazer de viver para Cristo. Então, este é o tema de Filipenses. Paulo vai trazer este tema, a alegria de viver para Cristo. Eu estou dentro da prisão, mas eu estou alegre. Eu estou sendo perseguido, mas eu estou alegre. Eu estou sendo crucificado, sacrificado, mas eu estou alegre. Por que isto? Porque a recompensa, ela não vem dos homens, mas a recompensa ela vem unicamente de Cristo. O apóstolo Paulo, então, vai fazer isso aqui. Ó. O povo estava sendo influenciado
negativamente naquela congregação, naquela igreja. O povo estava sendo totalmente levado a ventos de doutrinas. E Paulo não queria que isso acontecesse. E ele então vai falar, gente, por mais que vocês estão sendo pressionados, tá? Por mais que vocês possam estar sendo perseguidos ou sendo direcionados a olhar para outro lado, o evangelho, ele é a única solução para os seus problemas. Ele é a única solução para se ter uma vida plena, perfeita e alegre e abundante na presença de Cristo. Tá? Então ele vai trazer esse ensinamento justamente para que a igreja que está localizada na cidade de Filipe, ou os filipenses, possa entender que quando você tem prazer ou alegria de viver de fato para Cristo, todos os problemas que estão ao redor, todos os problemas, dificuldades que os cercam, passam de meramente de palhas, né? Passam de meramente de coisinhas pequenas, fúteis, que não vai atrapalhar o quê? A confiança e a alegria que você tem na presença e no Evangelho e em servir de fato a Cristo. Tá? Então nós temos aqui Efésios trazendo a igreja como corpo de Cristo e Filipenses trazendo o modo como os cristãos que estavam inseridos na congregação de Filipe, de Filipenses, deveriam se portar. Porque a verdadeira igreja, ela se porta com alegria para viver para Cristo, porque ela faz parte do corpo de Cristo. Tá? Então, ele vai trazer isso aqui. Em Colossenses, tá? A igreja de Colossos, ela também passou por um período bastante dificultoso. Tá? Ela passou por um período bastante problemático. Por quê? Também o evangelho naquele lugar estava crescendo também. Tá? Estava se desenvolvendo a cidade e juntamente novas pessoas estavam chegando na cidade de Colossos, tá? E estavam sendo inseridos novos pensamentos, novas ideias. Por quê? Porque tanto Efésios, Filipenses, Colossenses, tá? Essas igrejas, e também a carta a Filemão, todas essas igrejas aqui estavam inseridas em um contexto grego-romano. Tá? Em um contexto grego-romano. Ou seja, a influência tanto da Grécia quanto a influência de Roma estava próximo, estava preste a ser infiltrada dentro dessas congregações. Tá? Então, a igreja de Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemão, elas estavam sendo bombardeadas, tá? Bombardeadas com a cultura grega romana. Ou seja, a filosofia, ela cresceu justamente aonde? Nessa cidade, na cidade de Éfeso, e foi se espalhando. Tá? Então, os filósofos da época começaram a trazer pensamentos que eram totalmente contrários à palavra de Deus. E quando a gente chega aqui na cidade de Colossos, aos crentes de Colossos, né, nós vamos ver que ali havia alguns problemas e algumas doutrinas que estavam tentando ser inserida dentro da congregação. E o apóstolo Paulo fica preocupado com isso. Então, o tema que vai ser estabelecido para a igreja ou a congregação de Colossenses vai ser a supremacia de Cristo. Ou seja, Cristo é superior a qualquer outra pessoa, a qualquer outro ser ou qualquer outra lei que poderia ser apresentada àquela congregação. Então, quando se fala que Cristo ele é a supremacia de todas as coisas, está falando que Cristo é superior a qualquer coisa, a qualquer deuses que porventura estava sendo apresentado dentro de uma cultura grega-romana que agora estava tentando ser inserida onde? Dentro das igrejas cristãs
da época. E Paulo estava preocupado. Por quê? Porque algumas dessas palavras, desses pensamentos filosóficos, já estava onde? Já estava rondando, tá? E já estava sendo injetado dentro da igreja. E, principalmente, dentro da igreja de Colosso. Então, qual é o tema? A supremacia. Cristo é superior a qualquer deus romano ou qualquer deus grego ou qualquer outro ser que possa ser apresentado. Tá? Então, a preocupação de Paulo e uma das doutrinas falsas que estava sendo inserida dentro da congregação de Colosso era justamente o quê? Era justamente a cultos a anjos que estava sendo colocado como superior a Cristo. Então, as pessoas estavam começando a adorar anjos para poder, então, dando mais ênfase aos anjos, tá? E deixando, na verdade, a pessoa de Cristo de fora. E isto Paulo estava preocupado. Por quê? Crentes que estavam naquele lugar estavam aderindo a este pensamento. Tá? Então, nem os próprios anjos aceitaram nenhum tipo de adoração, a não ser Lúcifer, que quando aceitou essa adoração, né, Deus então o lançou lá do céu aqui para baixo. Mas fora isso, nenhum anjo aceitou nenhum tipo de adoração. Nem o anjo Gabriel, nem o anjo Miguel. Tá? Então, aqui nessa situação aqui, tá, a igreja de Colosso estava sendo bombardeada com falsos ensinamentos, com falsa doutrina de adoração a anjos, com a respeito da ressurreição também, tá? Que a ressurreição ela não seria uma ressurreição verdadeira, e isso vai trazer apostasia dentro da igreja de Colosso. Então, essa heresia, ela estava crescendo, ela estava se desenvolvendo dentro da igreja. Tá? Isso não poderia acontecer. Então, Paulo então vai escrever esta carta, orientando aos colossenses, aos crentes de Colosso, tá? Que, independente de qualquer coisa que estava sendo apresentada filosoficamente, Cristo ele é a supremacia de todas as coisas. Cristo é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior a Abraão, ele é superior à lei. Mas mesmo assim, ele veio cumprir a lei. Tá? Então, ele vai dar essa ênfase que Cristo ele é superior a todas as coisas. Amém? Glória a Deus. E chegando aqui, tá, em Filemão, tá, o tema de Filemão vai ser a reconciliação. Como eu falei anteriormente, Filemão não é uma cidade, tá, mas é uma pessoa, tá, provavelmente alguém bem-sucedido, talvez uma autoridade, que por intermédio do evangelho da pregação do apóstolo Paulo, ele vai aceitar a Cristo, tá? Ele vai servir a Cristo e agora ele vai se tornar um cristão e vai começar também a evangelizar a todos que estavam ali. E os cultos que se eram realizados, um desses cultos era realizado justamente na casa de Filemão. Tá? Então, quando nós lemos 1 Filemão, né, a epístola de Paulo a Filemão, nós vamos ver o apóstolo Paulo dando o início de quê? Ao amado e ilustre e companheiro Filemão. Então ele vai vir tecendo elogio a este cristão que agora aderiu ao cristianismo e estava ali cooperando com a igreja. Tá? Filipenses também, o apóstolo Paulo ele vai elogiar, porque a igreja ela cooperava com as ofertas também, né? Fazia a oferta e distribuía e enviava para Paulo para poder justamente ajudar na sua
campanha missionária e também para poder ajudar a igreja que estava em Jerusalém. Então essa igreja também vai ser elogiada pelo apóstolo Paulo. E a igreja, tá? Os crentes de Filipe teriam uma recompensa vindo da parte de Deus. Tá bom? Então, Filemão, tá? Filemão, ele vai vir fazendo a obra de Deus, vai aceitar a Cristo, o evangelho de Cristo, e agora ele vai servir a Deus. Esse homem, a Bíblia vai dizer que ele era uma pessoa bem-sucedida, porque ele tinha alguns escravos ao seu comando, à sua disposição. E o apóstolo Paulo vai falar então que um desses escravos que fugiu, que era Onésio, tá? Que era Onésio, não vai falar o porquê motivo fugiu, mas ele acabou fugindo. E então, quando esse homem, esse escravo, chega até Roma, por um meio ou outro, ele vai ter um contato com o apóstolo Paulo. A Bíblia ela não relata como aconteceu esse contato, mas tiveram contato. E esse escravo, ele aceita o evangelho, ele aceita Cristo, ele abraça a causa evangélica, e agora então o apóstolo Paulo vai aconselhar o quê? Aconselhar a voltar novamente para o seu senhor, que era Filemão, tá? Por quê? Porque alguém que estava liberto de fato, alguém que estava aderindo ao cristianismo, não poderia viver o quê? Fugindo. E ele então vai ser orientado por Paulo a retornar novamente à casa do seu, à casa do seu senhor. E vai trazer então uma carta. E esta carta é uma carta de quê? É uma carta de reconciliação. Alguém que tinha fugido, tá? Alguém que não estava mais debaixo da autoridade do seu senhor, era um fugitivo e agora vai para longe. Encontra-se com o apóstolo Paulo, recebe o evangelho, é orientado a retornar novamente. Por quê? Se naquele momento ele volta para Filemão, ou seja, qualquer outro senhor, tá? Todo escravo fugitivo da época, ele era passivo de ser preso, açoitado e com morte, execução de morte. Então essa era a sentença de um fugitivo. Ser espancado, tá? Ou ser espancado até a morte. Tá bom? Então, o que o apóstolo Paulo vai fazer? Vai escrever uma carta endereçada a Filemão, que Onésio, o escravo, vai levar, e dentro dessa carta há toda a instrução. Para quê? Para que Filemão recebesse Onésio agora de bom grado, de braços abertos. Por quê? Porque agora ele também professava a fé cristã, ou seja, fazia parte do corpo de Cristo, se tornou igreja. O fugitivo se tornou igreja, se arrependeu dos seus erros, se arrependeu dos seus pecados, e agora ele precisava retornar novamente ao seu Senhor. E o seu Senhor, como um servo de Deus, como um crente em Jesus, agora ele estava pronto o quê? Também a perdoar, tá, o seu servo fugitivo. E uma das orientações do apóstolo Paulo, primeiro, volta ao seu senhor, Filemão, tá? E lá se explica, fala que se arrependeu, que agora a sua vida mudou. E Paulo então vai direcionar a Filemão a perdoar esse escravo, Onésio, e também conceder-lhe o quê? Conceder a carta, tá? A carta de libertação para ele. Para libertar, então, quem? Para libertar Onésio. Por quê? Porque agora ele não era mais escravo, nem espiritual, não era mais escravo na alma, não era mais escravo do pecado,
E agora também precisava não ser mais escravo aonde? Na carne, pessoalmente. Então Paulo vai orientar a Filemão justamente o quê? A fazer esta carta e liberar ou libertar o seu servo. Por isso que o tema, um dos temas de Filemão é a reconciliação. Tá? O seu escravo fugitivo vem e vai se reconciliar novamente, tá, com o seu Senhor. É a mesma coisa, gente. Nós, tá, fugimos da presença de Deus, fugimos de diante de Deus, que era o nosso Senhor de fato, tá? E agora nós fomos o quê? Encontramos Cristo, nos libertou, nos transformou e agora nós voltamos à presença do nosso Senhor. E agora nós vamos ser o quê? Libertos, transformados, tá? E para justamente o quê? Termos novamente a reconciliação com Deus Pai por intermédio de Cristo Jesus. Tá? Então, gente, essa aqui é a nossa segunda aula, tá, de escrito apostólico. Tá? Então, nós entendemos e aprendemos o quê? Que as epístolas prisional, elas são 4 epístolas prisional, ou seja, as epístolas que o apóstolo Paulo escreveu de dentro da prisão. Houve 2 ocasiões em que o apóstolo Paulo ficou preso. A primeira delas é em Cesareia, tá? Uma cidade também pertencente a Roma, na direção da Grécia. E a outra foi justamente dentro de Roma, tá? que ficou esperando o julgamento para então decidir se ele ia ser preso de fato ou se ia ser libertado. Dentro desse período, tanto em Cesareia quanto em Roma, dentro da prisão, ele vai escrever 4 epístolas, que são Epístola aos Efésios, Epístola aos Filipenses, Epístola aos Colossenses e Epístola a Filemão. Tá? Então, essas 4 epístolas, 1, 2, 3, 4, essas 4 epístolas, elas são chamadas de epístolas prisional ou cartas da prisão. Tá bom, gente? Como sempre, as nossas aulas, elas são aulas reduzidas, tá? E a gente pega o ponto forte das nossas aulas aqui, para que você possa compreender, sempre baseado aí no que a gente vai fazer nas provas futuramente, tá? Mas a minha orientação sempre é, gente, estudem, dê uma lida na apostila, dê uma lida mais aprofundada em cada uma dessas epístolas, cada uma dessas cartas aqui. Por quê, gente? Porque cada uma delas aqui, elas têm uma particularidade especial, que vai falar, que tem umas revelações dentro dessas cartas que a gente precisava falar pessoalmente, mas não tem como falar pessoalmente, tá? Então, mas cada uma dessa aqui, ela é importante, tá? Estudar ela separada, cada uma delas. Então, que você possa estudar na sua casa, que você possa ler, aonde você estiver, o tempo que você estiver, estude, leia, compreenda essas cartas que aqui estão, tá bom? Porque você só tem a ganhar, tá? Diante de Deus e diante, tá, da sociedade e diante do mundo. Por quê? Porque você vai ser uma pessoa mais culta na presença de Deus e também diante aí dos seus irmãos. Você sempre tem algo a ensinar às outras pessoas, tá bom? Que Deus possa te abençoar, te conceder da tua graça, da tua misericórdia, e que você possa crescer na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Graça e paz.